Eu sou o Matheus e esse vídeo que você está começando a assistir faz parte do nosso curso de informática básica aqui da Academia da Informática. Então, se você quer saber mais sobre esse curso e sobre como ter o seu certificado para você poder colocar aí no seu currículo tudo bonitinho, vai no link aqui da descrição aqui embaixo. Clica aqui embaixo que você vai saber como conseguir o seu certificado. Beleza? E vamos lá para a aula. Seja muito bem-vindo à sua segunda aula aqui do curso de Informática Básica da Academia da Informática. Eu sou o Matheus e nós vamos continuar aqui o nosso curso. Eu espero que você já tenha visto a primeira aula. Obviamente, para você receber o seu certificado, você tem que assistir todas as aulas, certo? Então, claro, você pode pular a aula, você pode assistir aulas específicas no momento que você quiser, mas o curso está todo estruturado, né, de acordo com uma lógica, né? Então, não faz sentido você assistir essa aula se você não assistiu a primeira. Então, já saiba disso, assista as aulas na ordem certinho, bonitinho. Eu sei que a primeira aula ali é um pouco longa, né? Fala um pouco de história. Essas primeiras aulas elas são um pouco de teoria mesmo, tá? Então, porque realmente é importante que você entenda todos esses conceitos, né? Você está em um curso de informática básica, então é importante que você entenda esses conceitos para que você lá na frente, quando o Wesley, por exemplo, for dar aula de Word, você tem que entender algumas coisas antes. É legal você entender isso, te agrega muito valor e é por isso que a gente está aqui, certo? Para a gente passar esse valor, esse conhecimento para vocês, tá? Depois de passar aqui essa breve introdução, né, nós vamos aqui dar continuidade ao nosso conteúdo. A nossa aula hoje aqui, nossa segunda aula, ela é sobre o que são os sistemas operacionais, tá? Eu vou tentar assim simplificar ao máximo para você o que são os sistemas operacionais, para não ficar realmente muito complicado, porque a gente sabe, a gente tem noção disso que muitas pessoas que compram o nosso curso não sabem, se não sabem nada de informática, sabem muito pouco, né? E você que está assistindo, você não para pensar o que que é um sistema operacional e é importante que você saiba isso, beleza? Então vamos lá. O que que é um sistema operacional? O sistema operacional nada mais é do que uma interface entre você e o seu computador, certo? É onde você dá comandos ao seu computador, certo? Exemplos de sistema operacional, né? Nós temos algum aqui no nosso primeiro slide. Temos o Windows, temos o Mac OS, temos o Android, né? O Android é importante, né? O Android ele é o que roda aqui no seu celular, é o sistema operacional que está aí no seu celular. Nós temos dois, né, no celular. Nós temos o Android e nós temos o macOS também da Apple, né, no caso do iPhone. Que só em iPhone mesmo que você vai ter esse sistema operacional. Se o seu celular não é iPhone, ele roda o Android, tá? Por mais que ele seja um pouco diferente aí de marca para marca, ele é Android, beleza? Não se preocupe muito com o Android agora, porque a gente vai ter um módulo lá na frente, tá? Nesse curso 2.0 aqui, versão nova, a gente vai ter um módulo especial aqui, um módulo só sobre o sistema operacional Android, visto que ele é um sistema que é muito importante hoje em dia. Todo mundo tem um desse aqui no bolso, né? Não é verdade? Todo mundo tem. E é usado muitas vezes no trabalho, né, para estudo, essas coisas, as pessoas usam isso aqui. Pode ser que você esteja assistindo o nosso curso por isso aqui, né, pelo seu celular. Muita gente tem assistido o nosso curso pelo celular. Então é importante você aprender também sobre o sistema operacional Android. Vai ter um módulo aqui lá na frente sobre isso, tá? Mas vamos continuar aqui entendendo o que são os sistemas operacionais. Daí nós temos outro exemplo aqui também que é o Linux, que é esse pinguizinho aqui bem pouco utilizado aí pela maioria. Vai ser bem raro você ver isso aqui. Talvez em algumas escolas públicas até você encontre isso aqui. Em algumas faculdades você encontre um carinha desse aqui, um Linux da vida. Mas é bem raro, né? O mais usado hoje nos computadores aí de mesa, notebook, é o Windows, né? Em sua maior parte, porque os computadores da Apple, né, os que utilizam macOS, eles são muito caros, muito caros. Se você já teve a curiosidade de pesquisar aí o preço de um MacBook, né, de um Mac aí, de um computador Mac, você vai ver e se assustar, você vai quase cair para trás, né?
É a mesma coisa do iPhone, né? Ele é caríssimo. E o Android, né, que é o mais usado aí no celular, né? Então nós temos esse exemplo aí, não sei se você já conseguiu entender, né, mas isso aqui, por exemplo, onde eu estou mexendo o mouse, esse mouse, esse ponteirozinho, né, isso que eu estou mexendo ali, ele faz parte de um sistema operacional, né? Então nós temos aqui, eu tenho meu mouse aqui, ó, super super luminoso aqui, mas não se importe com isso, por favor. Ele é um aparelho, né, que eu estou usando para mexer esse ponteiro, né? Onde que está esse ponteiro, né? Onde que esse mouse está sendo mexido? Ele está sendo mexido no sistema operacional, né? Então, quando você abre qualquer programa no seu computador, você está usando o sistema operacional mandando o computador, olha, o computador abra tal programa. Se você está abrindo o Word aí no seu computador, você está usando o sistema operacional, falando para o sistema operacional mandar o computador abrir o Word. Eu acho que fica mais interessante explicado dessa forma mais simples aí para você que não tem noção nenhuma mesmo. Então nós vamos passar aqui para o próximo slide para a gente continuar, né, mostrando aqui alguns exemplos, né? Nós temos aqui o Windows, nós temos aqui o Ubuntu. O Ubuntu é um sistema muito utilizado aí para quem mexe com programação, né? E ele é um Linux também. Nós temos aqui o Linux Mint também, que é a mesma coisa. Nós temos o iOS, né, que é o do iPhone, né, o sistema que é utilizado no iPhone. Nós temos o Mac OS, que é essa carinha sorrindo aqui, que é utilizado nos computadores da Apple, e o Android, né, como eu falei. Né? Então nós temos aqui mais um exemplo, né? Então você provavelmente já viu esse símbolozinho aqui, né, da janela do Windows. Você já deve ter visto, né? Provavelmente. Pode ser que você esteja vendo ele aí agora no seu computador, né? Ali no menu iniciar, que eu vou explicar depois em outra aula o que é o menu iniciar dentro do Windows, tá? Mas você também já deve ter visto esse robozinho aqui do Android no seu celular. Pode ser que você já tenha visto ele em algum vídeo ou no seu celular. Se você não viu ainda, eu vou te mostrar ele talvez lá no módulo de Android, né? Mas é importante que você entenda, né? Aqui no meu celular, por exemplo, quando eu mexo em alguma coisa, quando você abre o seu WhatsApp aqui, por exemplo, né? Eu mandei abrir aqui o WhatsApp, né? Tá o meu WhatsApp aqui aberto. Eu estou utilizando o sistema operacional, falando para o sistema operacional, olha, eu quero abrir o Android. Quando você aperta nele aqui, né? Essa interface toda aqui, ó, quando você mexe no celular, né, ó, de um lado para o outro, quando você abre um programa, no caso aqui Instagram, ó, abrir um Instagram aqui, né? Eu estou mandando, eu estou dando um sinal para o sistema operacional, falando para o sistema operacional, esse sistema eu quero abrir nesse momento o Android. Então, o sistema operacional ele vai mandar toda a aparelhagem que tem aqui dentro do seu celular, as peças e tudo mais, o sistema interno aqui que tem nele, que é o Android, falando assim, olha, abra agora o Instagram. E ele vai lá e abre, né, o Instagram magicamente ali na sua tela. Isso que está fazendo, todo esse trabalho que a gente está fazendo é o sistema operacional. A gente operaciona o sistema, né? É o jeito que foi inventado aí pelo Bill Gates, né? Pelo Steve Jobs, né? Como a gente viu ali na primeira aula, eles tiveram um papel muito crucial nisso, né? O Bill Gates criando ali o Windows e o Steve Jobs criando ali o Mac OS X, né? O Android ele vai vir um pouco depois, é bem interessante a história dele também, então não perca na próxima aula, né? Mas esses dois caras, eles tiveram um senso de competição muito grande no lançamento de computadores, né? E o que fez o grande boom aí de compra de computadores foi justamente o sistema operacional. Foi justamente isso que simplificou a vida das pessoas comuns, nós aqui, né? Muitas vezes pessoas que não sabem mexer em computador vão lá e conseguem mexer, né? Porque muitas vezes é intuitivo, né? A pessoa pega o mouse e começa a mexer assim, vai lá e clica, às vezes com você foi assim, né? Então é bem intuitivo, e isso simplificou demais a vida das pessoas. Mesmo a pessoa que não tem muito conhecimento em informática, ela vai lá e consegue abrir o seu e-mail, né? Às vezes você não consegue ainda, não tem problema nenhum se você não sabe ainda, mas
O que eu quero dizer é que o sistema operacional ele simplificou demais a vida das pessoas para justamente mexer em um computador, né? Que até então era uma coisa muito complexa, né? A gente viu lá na primeira aula que começou, né, muito tempo atrás, lá desde o ábaco, passou pela Segunda Guerra, um monte de coisa que eu expliquei ali na primeira aula, justamente coisas muito complexas, um maquinário muito complexo. E Steve Jobs e Bill Gates, a intenção deles era justamente simplificar tudo isso, né? Então a gente vai ver aqui agora no próximo slide a imagem aqui de um dos primeiros Windows, tá? O primeiro Windows foi lançado, no caso, em 1985, o Windows 1.0. Essa imagem aqui é de um dos primeiros, né? Nós tivemos o Windows 1.0, 2.0 e 3.0, tá? O 2.0 foi lançado em 87 e o 3.0 foi lançado em 1990. Então, essa fotinha aqui que a gente tem é de uma dessas três versões, tá? É de um dos primeiros mesmo, tá? Então, só para a gente entender o que é que tem aqui, né? Isso aqui, na verdade, ele se assemelha bastante aos Windows que a gente tem hoje, né? O Windows significa o quê? Janelas, né? Então, hoje em dia, o Windows continua a mesma coisa, né? O sistema operacional do Windows continua operando em quê? Em janelas. Quando você abre o Word, quando você abre qualquer programa, ele abre uma janela, né? E você pode fechar a janela lá no canto, por exemplo. E aqui nesse primeiro, o Windows não vai ser diferente, olha só. Aqui embaixo nós temos a barra de tarefas, né, que é bem parecido com o que a gente tem hoje. Lá embaixo no seu computador, você provavelmente tem aqui, ó, programas que você pode abrir, né? Nesse caso aqui a gente tem o relógio, eu estou mostrando aqui com o mouse. E nós temos aqui a barra de tarefas, né, bem parecido com o que a gente tem hoje, né? Essa parte não mudou. Olha só que interessante, depois de quase 40 anos, né, continua sendo a mesma coisa. Né, aqui em cima no cantinho, ó, o primeiro programa que a gente tem aqui, ó, calculadora, tá vendo? Ele está aberto em um quadradinho, né? Ou chamado aí de janela, certo? De janela. Então nós temos vários outros programas aqui, ó, uma janela, uma outra janela aqui do lado com Microsoft Multiplan, aqui, tá vendo? Então isso aqui é como se fosse um relatório, por exemplo. Nós temos aqui, ó, MS-DOS Executive, logo embaixo aqui da calculadora. Isso aqui já é um outro programa, né? Um outro programa que está sendo aberto aqui. Temos aqui um clipboard aqui embaixo, né? Um programa que, no caso, que mostra gráficos. Nós temos aqui, ó, IBM Writing Assistant, né? Um assistente ali da época, né? O que é interessante você observar aqui, é como eu falei, o Windows ele operava desde aquela época da mesma forma. Então tem várias janelinhas abertas aqui, certo? Cada um desses é um programa diferente. O que mais é importante a gente validar aqui? Eu não sei se vai dar para ver, pode estar um pouco pequeno, mas nós temos aqui ó, uns primeiros Windows já o que usamos até hoje, que é a barra de rolagem, né? Então, nesse aqui que é maior, por exemplo, o IBM Writing aqui, assistente, nesse programa aqui do canto direito embaixo. Olha só onde eu estou passando o mouse aqui, ó. No canto nós temos aqui a barra de rolagem. Então, você vê que tem uma setinha para cima e aqui embaixo já uma setinha para baixo. E a barra de rolagem ela tá aqui, ó. Então, nesse caso aqui, a pessoa ela vinha aqui com o mouse mesmo, clicava, né, e subia e descia, subia e descia aqui, né? E é assim hoje ainda, né? Você abre um programa, você abre a internet, você vai descendo. Por exemplo, o Instagram, assim, você vai descendo, né? O Word você vai escrevendo, quanto mais páginas você tem que subir ou descer, né, para visualizar as páginas e tem justamente o que? Uma barra de rolagem, né, do lado. Né? Então é bem interessante a gente perceber, né, que um dos primeiros Windows ainda tem isso, né? Isso é o sistema operacional. Isso aqui foi criado, né? Você viu que aqueles primeiros computadores lá que eu falei, por exemplo, o Altair, ele não tinha uma tela, né? Então, nesse caso aqui no primeiros, dos primeiros computadores que tinham Windows, eles tinham uma tela e as pessoas podiam conversar com o computador, entre aspas, usando o Windows, né? Um dos primeiros Windows. Então, eu acho que é o jeito que eu consigo simplificar mais para vocês do que é o sistema operacional. Né? Mas continuando aqui a nossa aula, né? Nós temos aqui o Microsoft Windows, que foi lançado aqui, ó, como eu falei, em 1985, tá? Esse gráfico aqui ele é interessante, ele é legal, que é uma linha temporal, né? Então a gente vai passar aqui brevemente para vocês entenderem
como que foi lançado o Windows, que o Windows, gente, ele é o sistema operacional mais importante aí, eu diria, porque ele é mais usado nas empresas. Como o nosso intuito aqui é ajudar vocês, né, a alavancarem a carreira de vocês, então é importante vocês saberem essas coisas sobre o Windows e me dar licença para beber um golinho d'água. Então aqui, o primeiro Windows, né? E como eu disse, é uma linha temporal. Você vê que tem uma carinha aqui, ó, feliz em cima e uma tristinha embaixo. Isso é a satisfação das pessoas conforme o Windows foi lançado. Então depois aqui nós temos nesse gráfico, tá? Que são os Windows mais importantes, as versões mais importantes. Nós temos aqui o Windows 95, que obviamente foi lançado em 1995, né? Que teve uma aceitação baixa, né? Por quê? Porque ele veio tentando inovar, ele veio colocando coisas novas para as pessoas, né? O jeito de operar o sistema estava diferente, então as pessoas não aceitaram muito e também tinha muitos problemas, né? Muitos bugs, famosos bugs, né? Tinha muito erro no sistema, então o pessoal não gostou muito. Aí em seguida aqui nós temos o Microsoft Windows 98, obviamente lançado em 98, né? E aí eles corrigiram esses bugs, corrigiram esses erros, né? E a galera aceitou muito, vendeu muito, gente. E esse Windows aqui, coincidentemente, foi o primeiro que eu usei na vida e foi o 98, né? Fiquei de curiosidade para vocês também. Era bem pequeno, bem novo e tinha um PC bem antigão lá em casa e esse aqui foi o Microsoft Windows 98 que eu primeiro que eu mexi aí. E depois nós temos aqui, ó, o Microsoft Windows ME, ou ME. Cara, esse sistema aqui é muito difícil você encontrar sobre ele, porque ele foi um fracasso tão grande que a Microsoft nem gosta de lembrar dele, sabe? Nem gosta. Bill Gates nem gosta de lembrar do Microsoft Windows ME de tão fracasso que foi. Ele veio com inovações ali desnecessárias, cheio de erro também, então o pessoal não gostou muito. E aí, se vocês ouvirem, gente, por acaso cachorro latindo aqui, me desculpe, mas é o que eu consigo. É o jeito que eu consigo trazer essa aula pra vocês, beleza? Não tem jeito de escapar de algumas coisas assim. Mas beleza, nós temos aqui o Microsoft Windows XP. Esse aqui foi sucesso, né? Foi um grande sucesso, né? Quando eu era criança eu lembro que todo computador a galera queria que tivesse o Windows XP porque ele mudou muita coisa, o visual ficou mais bonito, bem mais intuitivo, né? Não tinha tinha pouquíssimos bugs, pouquíssimos problemas e a galera gostou muito. Certo? Em seguida aqui, ó, o Windows XP, só para vocês saberem, ele foi lançado em 2001, tá? O Microsoft Windows ME, que eu não encontrei a data de lançamento dele, de tanto que a Microsoft quer esconder, né, da gente. Mas o XP foi lançado em 98, né? Grandíssimo sucesso aí. De 98 não, gente, desculpa, foi lançado o Microsoft Windows XP foi lançado em 2001. Eu não sei se eu falei certo antes, mas é isso. Foi um grandíssimo sucesso e a galera queria sempre usar ele. Beleza? Em seguida nós temos o Windows Vista, né? Que aí de novo aquela coisa, né? Tentaram inovar demais na aparência da coisa, o pessoal não aceitou muito, além de dele ter vários problemas também, tá? E o Windows Vista ele foi lançado em 2006, né? Já estamos chegando mais perto de onde a gente está hoje, né? E nós temos aqui o Windows 7. O Windows 7 aí explodiu tudo, né? A Microsoft chutou o pau da barraca e lançou aí um dos primeiros não, né? Um dos melhores, né, sistemas operacionais já visto, né? Ele funcionava muito bem, ele foi lançado em 2009, ele veio em uma época que estava se começando a usar muito a internet estava muito em alta, né? O Windows XP, né, ele já estava bem em alta a internet, né? Mas sempre usando ali a internet cabeada, internet meio discada ainda, tudo meio precário, principalmente para a gente aqui no Brasil, né? Mas o Windows 7 ele foi o grande boom disso, né? Ele tinha a tecnologia aí de Wi-Fi, né, de wireless, né? Então ele começou a aceitar o Wi-Fi. Foi uma época que tava essa época aí de 2009, uma época que começou o boom dos notebooks, né? O pessoal começou a comprar muito mais notebook do que computadores de mesa ou famosos desktop. Então foi um absoluto sucesso, porque esse sistema ele cabia muito bem em notebooks, ele funcionava muito bem em notebooks, as pessoas queriam comprar notebook para levar para cima e para baixo, para fazer trabalhos ou para estudo, né? E então foi muito bem a calhar, né, esse sistema operacional.
Depois disso nós temos o Windows 8, lançado em 2012. Esse Windows ele foi assim muito polêmico, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho que a maioria realmente não gostou e por isso que ele está aqui na parte de baixo, né? Ele veio tentando inovar, ele veio mudando ali uma coisa que começou acho que desde o Windows 95, né? Tem o menu iniciar aí que a gente conhece hoje, do jeitinho que a gente que tá hoje, né? E o Windows 8 ele veio mudando isso, né? Ele colocou ali o menu iniciar clicando ali, ficando meio parecido com um visual de tablet, alguma coisa esquisita assim, o pessoal não gostou muito. Além de ter uma série de problemas também de funcionamento, então o pessoal não gostou muito, né? Mas aí foi lançado em 2012, tá, o Windows 8 e 3 anos depois foi lançado o sistema operacional que nós temos hoje aí mais usado, que é o Windows 10, tá? Ele foi lançado em 2015 e foi um absoluto sucesso, porque ele voltou, né, com o menu iniciar, que foi a principal reclamação aí do pessoal. E ele funciona muito bem, funciona muitíssimo bem até hoje. E ele é moderno ao mesmo tempo, né? Então é o sistema mais usado hoje, gente. É importante que você saiba isso, tá? Que o Windows 10 foi o último Windows lançado, pelo que eu já vi de notícias, a Microsoft não tem interesse em lançar um novo Windows, mas ela tem lançado muitas e muitas atualizações. E o interessante de quando foi lançado aí o Windows 10, eles permitiram, né, que o Windows 7 e 8 atualizassem para o Windows 10, né, isso gratuitamente, até para quem tinha a versão pirata desses sistemas operacionais, que é uma coisa que a gente vê sempre no Windows, tá, gente? Tem muito Windows pirata, né, pessoas que pegam o sistema do Windows e modificam ele, né, porque o Windows ele é um sistema, né, ele é um software, um sistema operacional que ele é pago, você tem que comprar ele para você poder usar ele e colocar no seu computador, né? Então, tanto é que muitas vezes você pode ver no cantinho direito assim do seu computador ativar o Windows agora. Justamente isso, porque você consegue baixar e usar o Windows, mas para você usar ele toda a sua totalidade, ter o suporte da Microsoft no seu computador, você tem que pagar, você tem que adquirir o sistema operacional, tá? Então, passados esses fatos aí importantes, né, para você entender a trajetória do Windows, é muito importante que você entenda essa trajetória, né? E qualquer dúvida você pode deixar nos comentários também, mas a gente tem outros sistemas operacionais, como eu disse, o principal concorrente aí da Microsoft era a Apple, né? E a Apple fez o próprio sistema dela, né, que é o Mac OS X, que atualmente ele está desse jeito que você está vendo agora, tá? Ele não muda muito para o Windows, né? Ele realmente tem os ícones aqui dos programas, né, e tudo mais. Ele também funciona com janelas, mas ele tem uma série de diferenças, tá? De diferenças ali minuciosas, detalhadas, que não vale a pena a gente comentar aqui para não ficar muito grande. Mas de qualquer forma ele tá assim hoje, né? Mas o primeiro deles foi assim, tá? Bem parecido com o Windows, né? Ele foi lançado em 84, ele foi lançado um ano antes do Windows, tá? Então quem copiou quem? Tem essa polêmica aí de quem copiou quem. O Steve Jobs que copiou o Bill Gates ou o Bill Gates que copiou o Steve Jobs, hein? Isso tudo você pode ver no filme que eu recomendei na primeira aula, que é o Piratas do Vale do Silício. A gente assiste esse filme, que esse filme é muito legal, muito bom mesmo. Tá? É uma chuva de conhecimento, chuva de história aí pra vocês, pra você que quiser se aprofundar nessa questão, beleza? Mas, gente, nós chegamos ao fim dessa aula. Eu espero que, por mais que a aula tenha sido longa, eu sei que ela foi longa, mas eu espero que tenha ficado claro para você que o sistema operacional é o que você usa para operar o computador ou o celular. Depois, na parte do celular, como eu falei, a gente vai ter um módulo de Android lá na frente, tá? E agora, na próxima aula, a gente vai ver um pouco sobre o ambiente Windows, né? Então, eu vou mostrar a minha tela do meu computador, vou explicar várias coisas sobre o Windows aí para vocês, beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima. Tchau!